No primeiro TVE Repórter sobre imigração, nós conhecemos a história de gente que atravessou continentes para vir morar no Rio Grande do Sul. Gente como Elisa, que veio grávida e sozinha até Porto Alegre, e Sanvil, que constrói com as próprias mãos uma casa para esperar a família. Hoje nós vamos ver como os imigrantes se transformam em trabalhadores, o debate sobre a nova lei da imigração e o preconceito que cerca a chegada dessas pessoas. O TVE Repórter está começando. Raul está revoltado. Ele perdeu o emprego como frentista. Meu horário é 2 da tarde até 10h20 da noite. E ele precisa ficar até 11h20 sem pagar hora extra. E só para os haitianos ele pediu isso? Isso. É problema da uma hora extra demais e sem pagar. Eu fiquei 5 vezes, ele não paga. Eu não quero ficar mais, porque minha esposa está grávida, fica em casa sozinha. Como entra em casa meia-noite, 20, 25 e 30 minutos depois. E acha que o motivo foi o preconceito. Eu acho, porque somos haitianos. Você acha que foi por isso? Eu acho. Somos pretos. Eu sinto muito mal, porque eu é filho de Deus, ele é filho de Deus. Somos homens, mas por que esse racista? Branco tem sangue, eu tenho sangue também. Branco morre, eu morro também. Mas por que esse racista? Mas nem todos reclamam. Duveus trabalha em um posto de gasolina. Recebe R$ 1.100 por mês e, quando pode, envia até R$ 700 para a família que ficou no Haiti. R$ 1 vale 17 gurdes, a moeda local. A esposa já conseguiu o visto e deve vir para o Brasil nos próximos meses. Ela vai vir também para trabalhar e estudar, entendeu? Porque nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é para... nós temos ter espaço para fazer uma escola, entendeu? Escola para ajudar nós e para ajudar outros haitianos que não podem pagar escola. O gerente aprova o trabalho do funcionário. É um excelente funcionário. O que ele tem de bom? É um cara que cumpre todas as normas da empresa. Chega no horário, sai no horário, cumpre o intervalo direitinho. E ele recebe os mesmos direitos que um trabalhador brasileiro? Os mesmos direitos, todos iguais. Horas trabalhadas, mesmo carga horária. E a recíproca é verdadeira. Ele é um bom gerente. Eu tenho vontade para trabalhar. Eu tenho vontade também para vir como gerente também, porque vai ter outro posto que vai querer gerente. Entendeu? Eu quero. Não sei se tem formação para o gerente. Não sei se tem, eu quero. Continua também. assim que tu chega lá. Ah, tá. Ele vai roubar tua vaga? Não tem problema. Não é dele. Vai ter o outro posto que vai querer gerente. Entendeu? Ele tem condições? Ele tem condições. Tem condições. Há mercado. O posto tem 20 funcionários, 2 são haitianos, 6 vagas estão abertas. Estamos a vaga em aberto, estamos esperando currículos. E aí, por que a decisão de contratar esses imigrantes? Pela falta de mão de obra brasileira. E o que dizem os clientes e colegas de trabalho? São bem legal. Eles ajudam bastante.
Eu achei legal, né? Poder conhecer outras pessoas, outras culturas. Me ensinou a ficar no caixa. Ele que me ensinou. Gostou do atendimento? Muito bom. O que o senhor acha dessa crescente presença dos estrangeiros nos postos de trabalho aqui? Eu tenho ouvido muito sobre a questão dos haitianos que estão vindo para cá. Olha, o mercado é para todos, mas a gente fica pensando como é que ficam nós, os gaúchos, vindo o pessoal de fora. Mas a gente tem que tentar agradar a todos, né? O atendimento foi bom? Muito bom. Se continuar assim, eu prefiro. Quem também está feliz com um emprego neste hotel é o Abdoulaye, que veio do Senegal. Em 1 ano e meio, ele foi promovido 2 vezes. Para quem veio de um país onde metade do comércio é informal, ter um emprego com carteira assinada é um reconhecimento importante. Trabalhei lá, mas é contrato de estágio. Estágio. Fiz lá estágio. Depois, uma outra empresa que se chama Pastami. Também eu fiz lá, só estágio. É difícil para conseguir contrato, sempre estágio. Eu tenho uma empresa que eu acho que eu vou conseguir ficar lá. Eu trabalhei lá faz tempo, quase 5 anos. Meu pai me fala, não, tem que sair lá porque ele não vai te deixar aqui. Porque antes o chefe lá, ele faz teoria e não faz prática. O outro faz prática e não faz prática. Sim. Eu fiz uma formação lá, eletrotécnica. Eu tinha documento, tenho documento. Eu acho que eles não querem que eu fique lá porque eu tenho mais documento que eles. Tinha mais formação. Sim. E mesmo assim também não tinha o contrato? Não, é estágio também. Também. Sim. 5 anos como estágio? 5 anos. Falando 6 idiomas, ele foi o coringa do hotel para se comunicar com árabes e argelinos durante a Copa do Mundo. E ainda aprendeu o português. Quando eu cheguei aqui, meus primeiros dias, eu nem falava português. Só o taque, eu sabe. Quando ele fala, Abdoulaye, leva lá o prato, eu falo para ele, tá. Abdoulaye, faz isso aqui, eu faço, sempre tá. Só tá. Mas gente fina, Alex, muito legal. Ele ajudou, te ajudou? Sim, ajudou. O hotel tem 171 funcionários, 6 senegaleses e 13 haitianos. O gerente nega que eles estejam ocupando as vagas dos brasileiros. Mas eu não concordo com isso, porque eu não consigo preencher essas vagas. Muitas pessoas não querem, muitas pessoas começam e vão embora porque falam que não se adaptou com o trabalho, né? Então é um trabalho, basicamente, que trabalhos que eu tenho para uma pessoa começar dentro de hotelaria, como na base mesmo. Serviços gerais, né, que faz um trabalho também de conservação e limpeza, mas mais ligado a áreas sociais, a áreas públicas, a área de eventos, né? Outros lavando os pratos ali, né, dentro da cozinha, bandejas, tudo que é relativo, tudo que se usa no enxoval do restaurante e no enxoval dentro da cozinha, né? E eu acho que esses são os 2 setores. E o outro setor também, depois, num outro nível, as mulheres principalmente, a governança, né, arrumadeiras, né? E os brasileiros muitas vezes estão abrindo mão, então, dessas vagas? Estão abrindo mão. Acho que a hotelaria ganhou um concorrente hoje, que são as garantias que estão tendo empregadas domésticas, faxineiras. Então, por razões pessoais e diferentes, muitas procuram não a estabilidade e vamos dizer, a segurança que uma empresa como essa dá. E quando os candidatos ainda mal sabem onde procurar um emprego, como estes imigrantes que recém chegaram ao estado? Bom, aí o emprego vem atrás dos candidatos. Biblioteca do Centro Vida, alojamento fornecido pelo governo do estado. Estes haitianos e senegaleses estão há menos de 3 semanas aqui e já preenchem as fichas trazidas por uma empresa de limpeza. Eles precisam de emprego. O dono da empresa precisa de mão de obra masculina. Eles vão receber um salário mensal de R$ 829,40, mais a insalubridade ou a periculosidade, dependendo do ambiente que eles trabalhar. Se for no caso de limpeza, 20, né, ou 40. Vale alimentação, que é o valor facial é R$ 13,00 para os dias efetivamente trabalhados, né? Se der 25 dias no mês, são 25.
plano de saúde, seguro de vida, né? Plano assistencial familiar, que aí não é somente a minha empresa, né? Que é um plano que assegura o falecimento de ascendência ou descendente, tem toda uma assistência, né? Isso aí entrou no último dissídio da categoria. O auxílio natalidade, que no caso, né, não vai se aplicar nesse primeiro momento a eles. Pagamos todos os nossos colaboradores no primeiro dia útil, né? Adiantamos 20% do salário no dia 20, isso dentro de um plano assiduidade. Nas fichas, o endereço informado é o do próprio Centro Vida. 2 dos 10 candidatos são escolhidos na hora. Eu conto a novidade para Kesley. Vou ser empregado desta fábrica. Me disseram na hora. Que bueno! 1 milhão de graças. Ele mesmo se ele me acaba e fez chefe no quarto trabalho lá. Não tudo bate um pouco por livre, sim, maravilhosa. 1 milhão de graças. Ele veio da República Dominicana, onde morou por 16 anos. O país estuda deportar estrangeiros e filhos de estrangeiros nascidos até 2011, o que pode significar a expulsão de mais de 450 mil haitianos. A mulher e os 4 filhos de Kesley moram no país vizinho ao Haiti. Com minha família que está na República Dominicana, eu não dormi, porque não sei como está aí. A vezes uno levanta a las 1 o 2 de la mañana todito. Tuvimos que falar, hacer chiste para poder reír, para uno tratar a forma de não estar pensando muito, porque não tenho como chamar para saber se eles estão na Haiti, também se estão na República Dominicana, porque tem deportação. No primeiro encontro com o novo patrão, alegria e promessa de comprometimento. A vida de Kesley começa a mudar. Jefe, bueno, exatamente, jefe manda e empregado hace. Tem que fazer, o empregado hace. Agora tienes esperança. Exatamente, porque já estamos llenando uma carta de uma empresa, mais ou menos, temos uma solicitud normalmente. Sim. O secretário de Direitos Humanos de Porto Alegre também comemora. Dos 51 que chegaram na terceira leva oficial de imigrantes enviados pelo governo do Acre, 40 conseguiram empregos em menos de um mês. Mas tem vagas em hospitais, tem vagas em empresas de estacionamento, tem vagas em construção civil, tem muitos e-mails de empresas e pessoas que querem contratá-los. No máximo, a gente demora lá na política que organizamos no centro de acolhimento 1 semana para empregar um imigrante depois que ele tenha sua carteira de trabalho. Outro lugar onde muitos procuram emprego é neste centro de acolhimento mantido pela Igreja Católica. Aqui são atendidos cerca de 20 imigrantes por dia. Eles preenchem uma ficha e são encaminhados para as vagas. Mas, por causa da língua, muitas vezes na entrevista de emprego, a experiência não conta. Bom dia. O Haiti está tendo uma chamada fuga de cérebro, né? Porque em torno de 60%, 70% desses imigrantes que vêm do Haiti, eles têm ensino médio e curso superior, ou completo ou incompleto, né? São mínimos que são analfabetos. Quando chegam, eles estão, a gente pode dizer, aceitando qualquer tipo de trabalho. Mas, com o passar do tempo, eles também estão buscando trabalhos que se enquadrem dentro da sua área, do seu ramo de estudo ou da sua profissão. E a seguir, a discussão sobre a lei de imigração e preconceito. Eu olho na televisão, sou uma haitiana, é uma militar que está falar mal com um haitiano, não gostava, eu não me sentia bem. Horrível aquilo, né? Aham. E a conquista do documento mais desejado pelos imigrantes.
Para conseguir emprego, é preciso primeiro ter a carteira de trabalho. A sede do Ministério do Trabalho vive cheia de imigrantes em busca do documento. São concedidos 90 por semana. Basta apresentar o visto provisório de permanência e pronto. Em 15 dias, o documento é entregue. Para Ebrima, que veio da distante Gâmbia, a carteira é o primeiro passo para concretizar planos. Não tem trabalho. Se não tem trabalho, não pode ganhar dinheiro. E hoje é o primeiro passo, com a tua carteira de trabalho na mão. Sim. Vai buscar trabalho. Mas será que tantos empregos para os estrangeiros não acabam tirando as vagas dos brasileiros? Temos várias empresas que disponibilizam no mercado vagas de trabalho com já uma preferência para que sejam imigrantes. Hoje existem 5.000 vagas em aberto nas agências do Cine, mas este número é 30% menor do que no ano passado. Ainda não há disputa entre brasileiros e imigrantes. Ainda. Não podemos não olhar a realidade e temos que saber que temos a condição de receber até um certo momento. E esse certo momento talvez não esteja tão longe, talvez esteja chegando próximo. Ou seja, precisamos acolher, precisamos estar abertos, precisamos ser humanos, mas também precisamos saber de que daqui a pouco nós temos que tomar alguma atitude para poder, simplesmente tendo o retrato do que nós temos à disposição, também sabermos se já não temos as pessoas suficientes para preencher esse espaço. Alguns não tiveram a sorte de conseguir um emprego formal. Já é possível encontrar imigrantes entre os milhares de trabalhadores informais. Elisiane é a líder de uma ocupação em Porto Alegre, onde vivem muitos haitianos. Ela diz que essa falta de oportunidades está empurrando vários para a marginalidade. De um ano para cá eu vi muito haitiano bebendo muito, outros usando droga, outros até entrando no mundo do crime, sendo usado por brasileiros, sendo explorado para a vida do crime. Problemas que o país precisa começar a enfrentar, até porque a chegada de haitianos, senegaleses e de cidadãos de outras partes do mundo não deve parar. Por isso que o Brasil se tornou um chamariz, pelo desenvolvimento econômico, pela forma como o brasileiro trata o imigrante com respeito, com amor, com carinho, e também pela necessidade das nossas empresas de ocupar. Autor de 2 emendas incluídas na Lei de Imigração aprovada no Senado, o senador Lazier Martins questiona a quantidade de imigrantes que podem ser aceitos no país. A Inglaterra, por exemplo, proibiu. A Inglaterra não entra ninguém lá. O primeiro-ministro, inclusive, está na linha de frente nesse combate. A França está querendo limitações. A Itália está repleta de africanos e da América Central, os haitianos, enfim. Então, eu estou achando que nós deveríamos estabelecer cotas, né? Porque há uma crise de desemprego, o Brasil vive um grande problema, mas isso não está previsto na lei de imigração. Se vierem as carradas e carradas, e aí o que nós vamos fazer? Permitir. Não há previsão para uma outra saída. Representantes de entidades de auxílio aos imigrantes dizem que o projeto de lei, que ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados, tem falhas. Nós queremos no Brasil ter uma autoridade migratória, para que não caia de novo na incumbência da Polícia Federal a realização de toda a tratativa com os migrantes. Isto é negativo, isto não contribui. Por quê? Porque a Polícia Federal tem as suas atribuições. A questão dos migrantes não é uma questão de polícia, é questão de direito humano e nós temos que respeitar esse direito. Cerca de 1% da população brasileira é formada por imigrantes. Em países como a Alemanha, esse percentual é de 9%. Conversando com colegas haitianos, sociólogos, demógrafos, eu coloquei essa situação para eles, ficaram primeiro muito felizes, depois muito surpresos que um país tivesse essa política para o acolhimento de haitianos. E eles são unânimes em me dizer que entre 4 e 4,5 milhões de haitianos são candidatos a migrar.
A previsão é de Ricardo Sentenfus, doutor em Relações Internacionais, que foi representante da Organização dos Estados Americanos no Haiti entre 2009 e 2011. Em entrevista ao programa Frente a Frente da TVE, ele afirmou que a migração dos haitianos foi facilitada pelo governo brasileiro a partir de 2012. Nenhum país, eu digo bem e enfatizo, nenhum país tem a política com relação aos haitianos que o Brasil tem. Nenhum. Nenhum país exige unicamente um passaporte, uma taxa de visto de $200 e um atestado de bons antecedentes e permite que os haitianos cheguem no Brasil, recebam uma carteira de trabalho, recebam documentos oficiais, possam se beneficiar justamente do sistema público de saúde, por exemplo, ou escolar. Ou seja, nenhum país faz o que o Brasil está fazendo. E a que se deve isso? Pelo que me consta, ela será mantida contra ventos e marés até 2018. Ou seja, até 2018 nós teremos essa situação e o Brasil, já foi dito isso inclusive publicamente, não expulsará haitianos, não fará comboios ou aviões lotados, como é o caso de muitos países que expulsam os estrangeiros. Por lei, todo imigrante tem direito aos mesmos benefícios sociais dados aos brasileiros. Em maio, o governo federal anunciou que vai ampliar a concessão de vistos humanitários concedidos já em Porto Príncipe, para evitar que os haitianos sejam trazidos por rotas ilegais. Embora a quantidade de vistos humanitários tenha aumentado muito nos últimos anos, 80% dos haitianos ainda chegam por rotas clandestinas, que passam pelo Equador e Peru. Estados e municípios também reclamam da falta de articulação e de recursos. Não existia comunicação com os estados e esses encaminhamentos, então, sobrecarregavam os estados. Agora a comunicação melhorou, mas os estados e municípios ainda não têm recurso do governo federal. Então, o governo federal tem que fazer uma profunda reflexão e construir com responsabilidade essa política de imigração em respeito aos imigrantes. O processo que está acontecendo desde fora do Brasil, com ainda nossos consulados não funcionando como deveria para com que a rota oficial fosse cada vez mais divulgada e promovida. E na entrada aqui também, onde não existe essa organização entre o governo federal em conjunto com o Estado e o município em termos de recurso, principalmente, condições de atender principalmente, isso tem que melhorar muito, senão não tem como receber mais 1 milhão, mais 2 milhões. Um posto de gasolina como este ficou conhecido por um episódio de discriminação contra os trabalhadores estrangeiros. Em junho deste ano, um vídeo correu às redes sociais e levantou o debate sobre xenofobia, ou seja, o ódio contra quem vem de fora. O vídeo foi feito em um posto de gasolina de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O gerente de vendas, Daniel Barbosa, acusa o frentista haitiano de tirar postos de trabalho dos brasileiros. Você está empregado aqui no Brasil? Tá, né? Você sabe quantos mil brasileiros perderam o emprego mês passado? Você é um cara de sorte, irmão. Você sentiu alguma discriminação aqui por ser haitiano? Preconceito? Eu olho na televisão, sou uma haitiana. É uma militar que tá falar mal com a haitiana, não gostava, eu não me sentia bem. Horrível aquilo, né? Aham. O vídeo teve cerca de 35 mil visualizações e muitos comentários criticando a postura do autor. Mas mostra o quanto o pensamento preconceituoso ainda existe. A ofensa em função da origem nacional é crime. Tem um artigo expresso, Angélica, um artigo expresso na lei da imigração, repudiando o racismo e a xenofobia. Isto passa a ser crime, né? Isso passa a ser motivo de instauração de processo, de ação da polícia, né? E do Ministério Público e de criminalização a quem demonstrar qualquer gesto, como atualmente a quem demonstra um gesto de racismo contra negros, que tem dado rumorosos processos. Em relação aos migrantes que estão chegando aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, que se cuidem aqueles que não respeitarem os migrantes que estão por aí.
Alix é um bem-sucedido engenheiro. Veio do Haiti há 10 anos e agora ajuda os que estão chegando. Para ele, o preconceito não é apenas pela origem do imigrante. Se tu for ver a quantidade de imigrantes que tem no Brasil, é muito mais do que o brasileiro imagina que tenha. Claro, os imigrantes pretos, os imigrantes negros chamam mais atenção. Por quê? Porque são negros. O brasileiro tem preconceito contra o preto brasileiro também. Ele não vai me tratar mal porque eu sou um preto haitiano. O cara que é racista, que é xenofóbico, que tem preconceito, ele não vai ter preconceito só com os imigrantes pretos. Os haitianos sempre pensam assim, ó, eu não vim aqui para mudar o preconceito, o racismo no Brasil. Quem deve lutar para o racismo no Brasil é o brasileiro, porque o brasileiro negro sofre. E é pior porque o haitiano que chegar aqui, que sofre preconceito, se não aguenta, volta para o seu país. O senegalês volta para o Senegal, o haitiano. Mas o brasileiro que é negro, que está aqui, está sofrendo preconceito, não tem outra escolha. Já para estes colombianos que vivem em Porto Alegre, o preconceito não existe. Nem as recentes polêmicas no futebol fazem com que eles se sintam menos à vontade por aqui. Meu nome é Camilo Zúñiga, no final, assim. Camilo Zúñiga, mesmo como Neymar. E eu fazia essa piada, essa brincadeira com os brasileiros. Meu nome é assim também. Nunca tive nenhum problema. Qualquer pessoa que morou no estrangeiro sabe que às vezes fazem uma piada por ser estrangeiro, mas é normal. Nunca senti, na verdade, xenofobia. Tem uma discriminação por vir da Colômbia, por ser de outro país? Não, nenhuma. Cheguei no carnaval do ano passado, então foi muito brasileiro, mas aí a gente fica em conta que o Brasil é muito mais diverso, tipo, o Brasil é mais do que samba, mais do que praia, tem muitas coisas mais, isso é muito bom para nós, tipo, abre a perspectiva do Brasil. Aí quando acabou o carnaval em Porto Alegre, tu viu que Porto Alegre não era só carnaval. O bar, cadê a gente tinha samba? Em meio ao que foi construído pelos brasileiros, eles lançam o próprio olhar. Se juntam a nós para trabalhar, estudar e produzir. Tiveram coragem de partir de longe para ajudar o país que os recebeu. Agora contam com a nossa coragem para acolher quem vem de fora. Mas, às vezes, esse xenofobismo a gente esquece que a gente é fruto de uma imigração. O que estamos buscando é um país que não dá oportunidade. Porque nós haitianos buscamos onde que queremos, que ajuda, então que há trabalho, que há facilitação e pessoas que aceitam seus tratamentos. Então, como uno está buscando onde há coração bueno, que seja aqui em Brasil, uno busca o caminho onde é exatamente, isso é isso. Aqui, pessoalmente, o Brasil apresenta muita coisa, muita tranquilidade ali no Brasil. Sim, aqui como em inglês está fala, Brasil é wonderful country. I can say, yeah. Séparés, tant pis, faites joindre racine.